pouco sobre saúde, um assunto que deve interessar você que está em casa. E o seguinte, eu acho que aqui no estúdio ninguém vai casar por enquanto. Alguém vai casar aqui da nossa equipe? Matheus vai? Quando, Matheus? Não, um dia. Não, um dia não, estou dizendo, é marcado. Não, essa equipe é sacana comigo. Vamos casar um dia. A Eliette, não é não? Se alguém quiser. Se alguém quiser, pronto, se alguém quiser. Aí nós temos a Eliette, vai casar em breve. Eu estou perguntando isso aqui para a nossa equipe, por quê? Porque o assunto de hoje com o nosso... Irei me casar, brincadeira. Mas aí, como é que eu vou escolher para aquele negócio? Separação de bens, comunhão de bens, como é que é isso? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Leonardo. Realmente, quando um casal vai habilitar-se no cartório para o casamento... Gostei do termo, o casal vai se habilitar-se no cartório. Rapaz, hoje está mais elegante que você. Dá uma panzinha aí no nosso advogado. Eu gosto do sapato dele, eu fico com inveja do sapato dele. Obrigado. Né? Mas sim, quando o casal vai se habilitar... porque quando o casal... Antes de interromper, você é a pessoa que eu gosto mais dos termos, você acredita? Obrigado. Aprende mais você. Sim, quando a pessoa vai se habilitar... o casal vai habilitar-se para o matrimônio, né? Aí nós temos que escolher o regime de bens. É interessante, Leonardo, como você frisou aí, o casamento, né, é aquela coisa que todo mundo, você perguntou, quem vai casar? Todo mundo aqui manifestou interesse em casar. Hoje em dia ainda é uma intenção da maioria das pessoas contrair núpcias. Eu não gosto muito desse nome, contrair núpcias, parece que você está pegando uma doença, né? Mas quando você recebe um convite de casamento, nós geralmente tem o enlace matrimonial, né? Mas quando você fala no casamento civil, né, você tem ali em verdade um contrato, né? É uma sociedade conjugal. Então o nome sociedade já diz, ela tem regras que vão reger aquela sociedade, inclusive o matrimônio, né? Para que se um dia, por infelicidade do destino, vier a ocorrer a dissolução daquela sociedade, eu tenho regras bem claras de como vai ser o fim daquele matrimônio e a divisão dos bens. Né? Então eu tenho o Código Civil, né, ele traz variedade de regimes de bens para que você possa escolher o que melhor se adequa ao casal. Né? Nós temos o regime de comunhão parcial de bens, que é o chamado regime legal, que é aquele regime onde, se o casal não optar por nenhum outro regime, esse é o regime que a lei determina que a pessoa se case. É o regime de comunhão parcial de bens. Nós temos o regime de comunhão universal de bens, nós temos o regime de separação total de bens, nós temos o regime de separação total que é obrigatório, né, porque tem o facultativo e tem o obrigatório em alguns casos, e nós temos o regime que ainda é chamado de participação final nos aquestos, que é um regime novo que veio no Código de 2002 e que é pouquíssimo usado, quase ninguém conhece. Então o casal ele tem essa diversidade de regimes para escolher. Né? Então, como eu disse, caso não seja pensado nisso na hora da habilitação lá no cartório, o oficial pergunte qual é o regime de bens, e o casal, não, nós não pensamos nisso, então vai ser o regime de comunhão parcial. O regime de comunhão parcial é exatamente aquele que tudo que for adquirido a título oneroso na constância do relacionamento vai ser do casal, independente de quem comprou e independente do nome de quem esteja. Mesmo, por exemplo, já tem até pergunta das pessoas que estão ligando, inclusive, pessoal, se vocês quiserem fazer parte da nossa história virtual, fazer alguma pergunta aqui sobre regime de bens, tirar um pouco de dúvida, você pode entrar em contato com o telefone que vai aparecer aqui embaixo, que é o 8534861721, tá aqui, ó, 8534861721, tá certo? Liga aqui pra gente, participa aqui do nosso programa, a sua participação é fundamental, a sua interatividade a gente gosta bastante. Perguntou o seguinte, justamente, eu acho que você acabou me respondendo, mas eu vou lhe fazer a pergunta em respeito à telespectadora. Ela quer saber o seguinte, se ela se casa e tem bens antes do casamento, e a partir do momento com essa comunhão aí, né, parcial de bens, e se ela se separar, o que tem antes do casamento dela fica com ela, então, guardado. Ela só vai dividir a partir do momento do que ela casou para frente, é isso? Excelente pergunta, porque exatamente eu falei do que se comunica. O que se comunica são aqueles bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, ou seja, que foi comprado por um dos cônjuges. O que é que não se comunica? Primeiramente, esse exemplo que você falou, que a telespectadora perguntou, aquilo que era já bem particular, né, de um dos cônjuges antes do matrimônio, não se comunica. Mesmo estando no nome de um deles. Exatamente. Por exemplo, você vai casar e você tem ali um veículo que é no seu nome já quitado, já pago, antes do casamento, antes da data da celebração do casamento. Aquele veículo é só seu. Bem como o subrogado em lugar daquele veículo. Ou seja, você vendeu aquele veículo depois de casado. Sim. Aquele veículo foi R$50 mil, um exemplo.
Você pegou aqueles 50 mil reais que você vendeu e comprou outro veículo. Ali você vai fazer um contrato de compra e venda, você não vai se contentar só com aquele registro do Detran de transferência. Você faça um contrato de compra e venda, onde nesse contrato você esteja demonstrando que o veículo está sendo pago com um valor recebido da venda daquele outro veículo que era somente seu anteriormente. Boa dica essa. Para você provar, em caso de haver um divórcio, né, que realmente aquele veículo ele era seu e aquele novo veículo vem do valor que já existia no seu patrimônio. Então esse bem não entra na divisão. Entendi. Ele é só do cônjuge. Outra coisa que não entra são os instrumentos particulares, de uso particular, bem como de trabalho. Por exemplo, vamos dizer que você, sei lá, tem um hobby de pesca. E aí o cara tem lá aquelas varas, molinetes que são caros e tudo, de marca. Aquilo não entra, que é de uso pessoal. Vamos dizer que você seja um advogado, você tem os seus livros, que são caros também, o seu notebook de trabalho. O instrumento de trabalho também não entra. Certo? Da mesma forma, um fisioterapeuta, o médico, qualquer profissional liberal, o arquiteto, qualquer instrumento de trabalho dele não entra nessa divisão. Né? O que também não entra na divisão é herança. Né? Se você herdou, né, houve uma herança, ou houve uma doação, ou houve um testamento, aquilo ali não vai também fazer parte dos bens do casal, mas será particular. Outra coisa que não entra, o salário. O salário de cada um pertence a ele. Agora, o que foi adquirido com aquele salário, aí sim, passa a integrar o casal. Outra coisa interessante, se você tem uma casa, por exemplo, antes de casar, aquela casa, do mesmo exemplo do veículo, ela é só sua. Porém, os frutos advindos daquela casa, na constância do casamento, pertencem ao casal. O aluguel, por exemplo. Você tem uma casa que é só sua, anterior ao casamento, mas aquela casa você alugou. E todo mês você recebe um aluguel daquela casa. Aquele dinheiro do aluguel é do casal, é dos dois. Bem como as benfeitorias. Se você fizer alguma benfeitoria nessa casa, né, você fez um sítio antes de casar, aí depois que casou você fez uma piscina, mesmo que só você esteja gastando, esteja fazendo aquela benfeitoria, aquela benfeitoria vai ser dividida em havendo um divórcio. Então esse regime, que é o regime legal, da comunhão parcial de bens, né, que na visão de muita gente seria o mais justo, ele funciona dessa forma. Né? Então, mas se você quiser outro regime de bens, eu não quero casar no regime de comunhão parcial, eu quero comunhão universal. Né? Eu quero que tudo seja parte do casal, faça parte do patrimônio do casal. Então eu tenho que, antes de casar, eu tenho que ir a um cartório, que não vai ser o mesmo cartório onde eu vou habilitar o matrimônio, eu vou fazer um pacto pré-nupcial. Nesse pacto pré-nupcial, eu vou determinar um regime de bem diverso daquele regime legal que é o de comunhão parcial, que pode ser o de união, né, comunhão total dos bens, ou de separação total dos bens, ou comunicação final dos aquestos. No regime de comunhão total, o nome já diz, né, tudo integra o patrimônio do casal. O que ele tinha antes, o que ele adquire depois, tudo vai integrar. A exceção é aquela herança ou doação feita com cláusula de incomunicabilidade. Né? Alguém doou ou alguém em testamento deixou um bem que era seu por herança. E ali ele coloca uma cláusula de incomunicabilidade onde aquele bem não vai se comunicar com o seu cônjuge, mesmo estando no regime de comunhão universal. Então esse bem não se comunicaria. Fora essa exceção, todos os outros bens se comunicam, tanto as dívidas como os bens. Agora, tem aquela que é bastante conhecida também, que é a separação total dos bens, que a gente escuta mais. E aí é aquela coisa, se a gente tiver, o casal tiver feito benfeitorias ou tiver construído coisas juntas, como é que fica nessa parte aí? Pronto, muito bom. A separação total de bens, eu tenho dois tipos dela, Leonardo. Eu tenho a separação obrigatória e eu tenho a separação facultativa, que é essa que eu vou no cartório e faço o pacto pré-nupcial. A obrigatória, por exemplo, uma pessoa acima de 70 anos completos, para cima, que vai casar, obrigatoriamente ela tem que casar no regime de separação de bens. Obrigatoriamente. É uma determinação legal. Até pouco tempo, essa idade era de 60 anos. A meu ver, é inconstitucional, tanto 60 como 70. Porque não é porque uma pessoa está com 70 anos que ela está agora fora das suas faculdades mentais e não pode livremente dispor dos seus bens. Né? É até uma incongruência, porque agora foi aprovada há poucos dias no Congresso, né, em primeira votação, uma PEC chamada PEC da Bengala. Essa PEC da Bengala é a seguinte: os magistrados, né, com 70 anos de idade têm que se aposentar compulsoriamente.
né? E agora estão passando para 75. Então, quer dizer, se uma pessoa com 75 anos, ele pode ser um ministro, por exemplo, do STJ, do STF, da Corte Maior do país, ele não pode dispor livremente sobre os seus bens em um casamento, né? Mas existe essa norma no Código Civil de que com 70 anos de idade, a pessoa casando, ela não pode casar em outro regime que não seja separação obrigatória. Bem como o menor, na idade núbil. A idade núbil é aquela idade a partir de 16 anos. Sim. Só que entre 16 e 18 anos, esse menor que quer casar, ele vai ter que ter autorização dos seus representantes legais, mas comumente dos pais, para casar. Esse menor, mesmo com a autorização dos pais, ou com o suprimento de um juiz que dê essa autorização, ele vai ter que casar com separação obrigatória de bens, separação total. E tem a outra separação, que é aquela onde a pessoa vai ao cartório e faz o pacto nupcial. E são regidas da mesma forma. Como é que funciona? Nada se comunica. Os bens são exclusivamente de um ou de outro. Aí né? Os frutos desses bens, eles vão se comunicar, certo? O aluguel, por exemplo, no exemplo que eu dei, ele vai ser do casal, mas aquele bem não. As benfeitorias do imóvel também não, mas os frutos irão se comunicar. Certo? Entendi. E aí, qualquer dúvida, sempre procurar um advogado, né? Sempre procurar um advogado. Às vezes a separação é muito difícil, é muito complicado, então o advogado... Ninguém vai casar pensando em separar. Então, como ninguém vai casar pensando em separar, e quando você vai casar, eu acho que 99% dos casais estão apaixonados realmente, ele não vai se preocupar com essa questão. Então é importante que um casal procure um advogado, até mesmo quando for casar, para ter essa orientação. Porque naquele momento, é legal, é obrigatório você escolher um regime de bens, você tem que ser orientado, né? E isso vai evitar um problema futuro e vai evitar até talvez que haja um divórcio. Porque estando tudo muito bem resolvido dentro do casamento, são menos fatores para conflito dentro do matrimônio. Então pode até evitar um divórcio. Né? Então, até não acontecer nenhum casamento. Pode, já teve casos de pessoas que me ligaram, né, perguntando, rapaz, me diga aí, quando eu expliquei os regimes de bem, rapaz, é muito complicado, acho que eu vou desistir. Né? Ficar solteiro. Tem isso. Né? Então, assim, só para não dizer que eu não falei desse outro regime, que é a participação final dos aquestos. Porque são para falar de todos, né? A participação final dos aquestos é um regime interessante. É aquele regime onde, na constância do matrimônio, os bens de cada cônjuge é de exclusividade e administração sua. A administração é exclusivamente sua, não se comunicam. Mas se houver o divórcio, esses bens vão se comunicar. E aí vai ser a divisão dos aquestos. A vantagem dele é exatamente para a administração. Porque quando você casa sobre um dos outros regimes qualquer, né, tirando da separação total, se você vai vender um imóvel, você depende da anuência do cônjuge. Se você vai ser fiador de alguém, que eu não recomendo a ninguém ser fiador de ninguém, mas se você resolveu ser fiador de alguém, você vai precisar da anuência do cônjuge. Né? Se você vai doar um bem, você vai precisar da anuência do cônjuge. Então você não administra tudo em comum acordo e com a anuência do outro. Você não administra só aqueles bens. Né? Já no regime de participação final dos aquestos, você administra só os bens, mas no final ele haverá uma participação final. Tá certo, muito obrigado, viu? Inclusive, a gente teve muitas perguntas, eu não tenho mais tempo, queria que o senhor voltasse na próxima semana para a gente continuar falando desse assunto, né? Porque tem muita pergunta aqui, de muito telespectador que ligou e deixou a pergunta, mas muito obrigado por você que ligou, tá? Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, boa semana, bom final de semana, bom feriado amanhã, né? Amém. Ó, vamos para um